Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, amigos e amigas inscritos no meu canal, meninas da turma do crochê, tudo bem com vocês? Então pessoal, eu vim trazer para vocês nesse vídeo esse tapete aqui do Feliz Natal, tá? É um trabalhinho de Natal que nós vamos estar realizando. Vocês podem estar fazendo para presentear algum parente, algum amigo. Vai ficar um trabalho bem legal, é o trabalho do fio conduzido aí que vocês já conhecem do tapete Bem-vindo. O gráfico, pessoal, vocês podem estar utilizando qualquer gráfico da escolha de vocês, tá? Mas a técnica tem que ser essa, vocês têm que ter o gráfico e vocês têm que ter aqui, ó, a tabela. Eu estou com a minha tabela aqui para poder acompanhar passo a passo cada número, cada X, cada quadradinho, para poder se formar as letras. Não adianta tentar fazer sem o gráfico e sem a tabela, porque não vai dar certo. Vocês podem até ter o gráfico, mas se vocês não tiverem a tabela, não vai dar certo. Não façam, porque vocês vão estar perdendo tempo e gastando fio à toa, porque não dá certo mesmo. Então, pessoal, esse trabalho aqui, esse tapete, nesse gráfico aqui que eu desenhei, ele vai ficar bem grande. Acredito eu que ele vai chegar em torno de 1 metro, talvez até mais. Mas, como eu disse, vocês podem estar utilizando o gráfico da escolha de vocês. Então, aqui, pessoal, ó, já comecei o meu trabalhinho. Inclusive, eu nem tenho o tapete pronto para estar mostrando aqui no começo do vídeo para vocês, tá? Eu quis adiantar, então, por esse motivo, eu já vou fazendo e vou explicando. Esse começo aqui é bem simples, tá, pessoal? Não tem segredo, por isso que eu já comecei, já adiantei, mas eu vou explicar para vocês. Então, aqui, ó, nós vamos iniciar por essa carreirinha aqui de X, que é essa primeira carreira aqui. Então, nós vamos ter que fazer esse contorno aqui em volta do nosso trabalho. Então, eu vou começar assim, ó, eu vou olhar o meu gráfico daqui pra lá, tá? Na hora de fazer o meu trabalho, quando eu vier trabalhando essa próxima carreirinha de X aqui, ó, até aqui, essa primeira e essa carreira aqui, segunda, elas não tem segredo, tá, pessoal? O segredo começa daqui pra lá. Então, quando eu começar aqui, ó, eu vou olhando daqui pra lá, só que o tapete, ele é ida e volta. E de lá pra cá, eu conto daqui pra cá. Mas eu vou explicar certinho, vocês vão entender. Então, aqui, ó, nós vamos começar nessa primeira carreirinha de X. Então, eu vou contar todos os quadradinhos. Eu tenho um total aqui, ó, de 154 pontos. Por quê? Porque eu tenho 51x. Então, aqui, ó, eu tenho 51x. Vou mostrar aqui na tabela pra vocês, ó. Então, eu tenho 51x. Eu vou erguer um pouquinho mais aqui pra ver se vocês conseguem ver, se eu consigo mostrar pra vocês. Meu espaço é bem pouquinho, mas, ó, vocês vão conseguir ver. Eu estou na tabela, ó, do X. E eu vou vir aqui, ó, procurar 51x. Então, aqui, ó, 51x é igual a 154 pontos altos. Então, isso quer dizer que para eu começar o meu trabalho, essa primeira carreira de X, eu preciso de 154 pontos. Então, eu fiz 154 correntinhas, subi 3 para virar e virei e voltei, ó, preenchendo com os pontos altos. Foi isso que eu fiz. Então, essa primeira carreirinha aqui dos pontos altos é essa carreirinha aqui do X. Então, isso aqui que eu trabalhei é o X, ó. Eu tenho aqui um total de 154 pontos, que é o que o meu gráfico aqui tá me pedindo, o total de X. Então, eu fiz as 154 correntinhas e voltei trabalhando os meus pontinhos altos, ó. Vou desmanchar esse pedacinho pra vocês verem. Então, aqui, ó, eu fiz os meus 154 pontos altos. Aqui, ó, eu já subo as 3 correntes e viro o meu trabalho. Porém, pessoal, eu gosto de fazer esse trabalho do fio conduzido fazendo ponto em relevo, porque ele deixa o trabalho mais assentado e ele dá uma diferença enorme no trabalho, deixa muito mais bonito. Então, o ponto em relevo nada mais é do que essas duas cordinhas aqui que nós temos, ó, em cima do nosso ponto. Então, quando eu estiver trabalhando a minha carreira do lado direito, eu vou pegar somente essa cordinha de trás, mas ao mesmo tempo, como eu já expliquei nos outros vídeos pra vocês,
eu preciso laçar, ó, essa outra cordinha junto. Então, eu pego aqui, ó, a cordinha de trás e laço ao mesmo tempo a cordinha que tá lá atrás, ó. Eu pego essa cordinha aqui. Por que que eu pego essa outra cordinha aqui? Pro meu ponto ficar mais firme, porque quando eu laço apenas essa cordinha aqui, ele fica meio solto e eu não gosto. Então, eu laço essa outra aqui junto, pegando somente essa cordinha, ó, de trás. E isso quando eu estou trabalhando do meu lado direito. No caso aqui, eu vou voltar a minha carreira, ó, estou do lado avesso. Então, pro meu ponto ficar em relevo lá do lado direito, eu vou trabalhar ele aqui, ó. Eu vou pegar nessas duas cordinhas aqui, ó. Pelo lado avesso, todo ponto fica essas duas cordinhas. Então, eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó, nessas duas cordinhas. E é o que eu vou fazer agora. Então, eu subi as 3 correntes. Cuidado, tá, pessoal, para não embolar aí o fio de vocês, porque vamos ter que trabalhar os 2 fios. Então, aqui, ó, eu subi as 3 correntes, eu já laço a minha agulha e venho aqui, ó. Eu pego o meu ponto aqui, ó, essas 2 cordinhas. E faço aqui, ó, o ponto alto. Então, eu já fiquei com 2. Venho aqui, pego novamente, ó, as 2 cordinhas e eu já tenho 3. Então, o que que são esses 3 pontos altos? Esses 3 pontos altos, que eu vou fazer mais um aqui, vai ficar com 4. É esse X aqui, ó. Então, eu fiz a primeira carreira, tá, pessoal? Vou explicar certinho pra vocês entenderem. Então, eu fiz aqui, ó, a primeira carreira, eu vim com as correntes e voltei com os pontos altos. Então, esses 4 pontos altos que eu vou ter aqui, é esse primeiro X aqui, ó. É esse Xzinho aqui. Aqui tá a primeira carreira, é esse X, porque agora eu tô voltando a minha carreira. Então, eu começo a contar daqui pra lá. Então, eu preciso ter esse X aqui. E um X, ele é 4 pontos altos, ó. Vou mostrar na tabela do X. Aqui, ó, estou na tabela do X, ó. Um X é igual a 4 pontos altos. Então, esses 4 pontinhos aqui são os 4 pontinhos altos aqui. Então, aqui, agora vai haver a mudança do meu fio. Então, eu tenho 3 pontos altos, eu vou começar a fazer o quarto. Eu estou fazendo aqui, pessoal, pegando as 2 cordinhas para deixar o relevo do lado direito. Mas se vocês não quiserem o relevo, tá? Entrem com a agulha aqui, ó, da maneira tradicional, tá bom, pessoal? Dentro aqui de cada pontinho. Então, aqui, ó, no 4º ponto alto, eu começo a fazer ele, mas não termino. Então, aqui agora, eu vou introduzir a minha outra cor. Então, aqui, pessoal, ó, agora eu vou introduzir a outra cor do fio, no caso aqui é o fio cru. Eu vou deixar aqui, ó, um espacinho de fio sobrando. Eu já comecei o meu ponto alto, ó, e deixei ele pela metade. Então, aqui agora eu venho, laço esse fio aqui, depois eu vou arrematar ele, tá? Então, aqui, ó, eu já fiz a mudança do meu fio. Esse fio vermelho, eu vou começar a conduzir ele. Então, aqui agora, ó, no gráfico, essa próxima carreira, ó, é essa carreira aqui, só de quadradinhos. Então, aqui eu não preciso nem contar, porque eu sei que aqui todos os quadradinhos são pontos altos. Então, eu já troquei o meu fio, eu vou começar a conduzir o fio vermelho. Então, eu venho e começo aqui, ó, a fazer meu ponto em relevo e laço, ó, aquele fio que ficou solto, o fio vermelho. Eu vou conduzindo ele por baixo desse fio branco. Então, eu venho, pego aqui o meu pontinho em relevo, ó, e laço, prendendo aqui, ó, o fio que eu estava trabalhando vermelho, ele vai sendo conduzido. E eu vou tendo aqui o meu fio branco, ó, venho, pego as 2 cordinhas. O fio vermelho, ele está aqui, ó. Reparem aqui do outro lado, ó, ele está ficando preso por baixo aqui, ó, dos pontinhos que eu tô trabalhando em branco. Ó, então, o fio vermelho, ele tá aqui, ó. Quando eu puxo aqui, ó, pra fazer o meu ponto alto, ele fica preso. Ele fica por baixo desse fio branco que eu estou trabalhando. Então, aqui agora, pessoal, nessa primeira carreirinha aqui,
não tem segredo. Eu vou fazer ela todinha com o fio branco. E lá no finalzinho, eu tenho novamente os 4 pontinhos altos em vermelho. Então, eu tenho que mudar o fio de novo. Que lá no finalzinho, ó, são esses 4 pontinhos aqui, que é esse xizinho aqui, ó. Tem o primeiro, o segundo xizinho. Então, é nele que nós estamos trabalhando. Então, eu venho preenchendo aqui, ó, com o meu fio branco. Esse fio vermelho, ele tá ficando lá por baixo do meu trabalho, dos meus pontos altos que eu estou fazendo aqui, no caso, com o barbante cru, o barbante natural. Então, ele vai ficando preso lá por baixo, e a gente não consegue ver ele, ó. Esse ponto que eu estou fazendo em relevo, ele vai deixando o trabalho assim, pessoal, ó. Aqui fica esse relevinho, ó. Vocês conseguem perceber o relevinho que fica? Quando a gente terminar o trabalho, ele já se assenta melhor. A gente vê que o trabalho fica diferente de pegar o ponto normalmente por dentro, em vez de pegar ele em relevo. Então, eu prefiro fazer assim, mas aí vocês façam do gosto aí de vocês, tá? Se vocês não quiserem tá fazendo o relevo, não precisa. Podem fazer o ponto alto aí da maneira tradicional de vocês. Então, aqui, ó, eu só venho agora fazendo aqui os meus pontinhos altos e, ao mesmo tempo, eu vou prendendo esse fio. Esse fio aqui, pessoal, que eu estou conduzindo, eu sempre preciso, ó, dar uma puxadinha nele. Aqui ele tá certinho, mas conforme a gente vai trabalhando, ele vai ficando assim, ó. A tendência dele, vocês vão ver aí, conforme vocês vão trabalhando, ele vai se amontoando do lado avesso. Então, a gente sempre tem que dar uma puxadinha pra ele se ajeitar, mas eu não posso puxar muito pra não repuxar o meu trabalho. Eu tenho que deixar ele reto, mas de maneira que o meu trabalho esteja reto. Então, aqui, pessoal, não tem segredo, é só vir trabalhando e conduzindo o fio. Lá na pontinha, quando eu chegar no final do meu trabalho, aí sim, eu vou fazer novamente a mudança do fio e vou fazer os 4 pontos altos lá do cantinho em vermelho. Então, eu vou fazendo aqui, eu vou adiantar mais um pouco, eu vou fazer essa carreira aqui todinha em branco, aliás, no fio cru. E já vou voltar mostrando pra vocês lá o finalzinho, como é feito a emenda ali, aliás, a troca dos fios, né? Pra poder fazer os 3 pontos altos em vermelho lá no finalzinho. Então, aqui, pessoal, sempre vocês comecem o trabalho de vocês com a cor que vocês desejam aí do fio das letras. Então, no caso aqui, as minhas letras, elas vão ser vermelhas, então, eu comecei o trabalho com o fio vermelho. Se por acaso eu quisesse as minhas letras em branco, no cru, eu teria que começar com o cru, tá, pessoal? Então, sempre a cor da letra, que vocês querem a letra, é a cor que vocês vão começar o trabalho. Então, aqui agora, eu vou vir trabalhando, ó, os pontos altos, conduzindo o meu fio, e do meu lado direito, ó, vai ficando esse relevinho. Ó, vai ficando esse relevo que deixa o trabalho mais assentado, mais bonito. Então, eu vou adiantar, vou até lá no fim, e vou voltar já mostrando pra vocês os 4 pontinhos altos novamente, tá, pessoal? Esse fio aqui, que é onde eu comecei, ó, vocês passem ele aqui por dentro. Vamos passar ele aqui dentro e vamos estar arrematando ele do lado avesso. Então, vocês tragam o fio aqui, ó, pro lado avesso, pelo lado avesso, que aqui eu estou do lado avesso, tá? E arrematem ele aqui certinho, deem o nozinho de vocês aí. E ele vai ficar bem escondidinho aqui pelo lado avesso. Então, aqui, ó, eu puxo ele aqui dentro e já posso fazer o arremate dele. Tá bom, pessoal? Cuidado para não puxar muito, para não repuxar. Aqui eu dou um nozinho. Eu posso vir aqui em qualquer pontinho, olha, e dar um nozinho aqui. E já está pronto aqui o arremate desse fiozinho da minha mudança aqui de cor. Dei os 3 nozinhos,
Vou caminhar com ele mais um pouquinho ainda aqui dentro, vou esconder mais um pouquinho ele aqui, ó. E já está pronto o meu arremate. Vocês podem estar arrematando aí no de vocês. E ele vai ficar bem escondidinho, ó. Pronto, feito isso, vocês podem estar cortando o fio e arrematando, ou podem estar trazendo mais um pouquinho aqui ainda, escondendo mais ainda essa pontinha de fio. Tá bom, pessoal? Pra ficar um arremate bem certinho, pra não aparecer e não ter perigo de desmanchar. Ó, ficou bem escondidinho aqui o arremate, essa pontinha pode ser cortada. Então, aqui, pessoal, ó, eu vou adiantar, vou fazer tudo em branco e já vou voltar mostrando pra vocês o finalzinho aqui, que são os 4 pontos altos na mudança da cor. Então, aqui, pessoal, ó, eu já trabalhei toda essa carreira de pontos altos com o meu fio cru. Eu já puxei esse meu fio aqui que tá sendo conduzido. Não puxem muito, o trabalho de vocês tem que abrir assim, ó. E ele tem que ficar certinho igual esse aqui. Ele não pode ficar repuxado e o fio que tá sendo conduzido não pode aparecer aqui atrás. Por isso, a gente tem que sempre ir trabalhando e dando uma puxadinha no fio que tá sendo conduzido. Então, aqui agora, ó, falta aqueles 4 pontinhos altos do canto. Eu fiz aqui, ó, o meu último ponto alto em cru pela metade. Então, agora eu vou trocar o meu fio, ó. Eu vou passar esse fio branco aqui por cima da minha agulha. Eu vou pegar o meu fio vermelho, ó, eu vou segurar esse fio branco aqui. E eu vou concluir agora, ó, o meu ponto alto com o fio vermelho. O meu fio branco, ele vai ficar preso aqui pra eu trabalhar com ele quando eu virar o meu trabalho. Então, aqui agora eu laço a agulha, deixo o meu fio branco aqui solto, ó, e venho e vou concluir aqui os meus 4 pontinhos altos aqui, que tá na lateral. Então, eu trabalhei o primeiro, o segundo, vou fazer aqui o terceiro, e já vou vir fazendo o 4º ponto alto. Fiz o 4º ponto alto, vou subir 3 correntes e vou virar o meu trabalho. Então, aqui agora, pessoal, nós vamos começar a trabalhar aqui, ó, esses pontos que estão aqui. Então, esses 4 pontinhos que eu fiz aqui, são esses pontos aqui, ó. São esses pontinhos que estão aqui na lateral. Então, aqui agora nós vamos começar a trabalhar, olha, para formar as letras. O meu espaço aqui é bem pouquinho, mas dá para vocês verem. Então, aqui agora, eu vou começar a trabalhar, eu vou usar até um palitinho de dente. Lá naquele vídeo meu, eu disse para vocês pintarem, né, a ponta do palitinho para vocês não se perderem. Mas vocês podem usar esse palitinho aqui, ó. Esse palitinho, de um lado ele tem a ponta, do outro ele não tem ponta, ó. Vocês estão conseguindo ver certinho? Ó, do outro lado ele não tem ponta. Ele tem um trabalhinho aqui, ó, na pontinha. Então, esse palitinho é fácil também, é bem prático para vocês estarem fazendo a marcação de onde vocês estão trabalhando. Então, vocês coloquem o palitinho com a pontinha virada para onde está indo o trabalho de vocês. Esse lado não tem ponta, tá? Só para não se perder aqui no meio do gráfico e acabar fazendo errado. Então, aqui agora, nós vamos virar o trabalho, ó. Vou colocar aqui para comparar para vocês entenderem. Então, aqui, ó, essa primeira carreirinha que eu trabalhei é essa carreira aqui, ó, tá? Essa carreira aqui, ó, que tá com o cru e tem os 4 pontinhos aqui, é essa carreira aqui que nós fizemos agora, que eu acabei, ó. Então, 1, 2 carreiras, ó, 2 quadradinhos, 2 carreiras, 2 carreiras. Nós vamos iniciar agora, ó, no terceiro xizinho. Então, nós vamos começar aqui, ó, essa carreira, onde vai começar a formar a letra. Então, aqui no começo, o que que eu tenho? Eu tenho um X, que equivale a 4 pontos altos. Então, aqui, eu começo com os 4 pontos altos, que é o que nós vamos fazer agora. Então, eu vou vir aqui, ó, vou trabalhar os meus 4 pontos altos, ó. Eu vou pegar de novo por dentro aqui, ó, das 2 laçadinhas, tá, pessoal?
para formar o meu relevo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, esse é o meu lado direito, então aqui é o contrário. Aqui do meu lado direito, eu pego por dentro, ó. Eu vou lá dentro e pego essas duas, pego essa laçadinha aqui, ó, de trás, mas pego lá atrás também, ó. Então, acaba que eu pego duas laçadinhas. Mas isso sou eu, tá, pessoal, que prefiro fazer assim. Se vocês não quiserem, não precisam tá fazendo. Podem fazer o ponto alto da maneira tradicional de vocês, tá? Eu gosto de fazer assim porque fica esse relevo e deixa o trabalho bem bonito. Então, aqui, ó, é o último ponto dos 4 pontinhos altos. Eu vou fazer ele pela metade. Eu vou soltar aqui esse fio. E agora, eu vou pegar esse fio que tá lá atrás, ó. Esse fio que eu larguei ele solto lá atrás, eu venho e puxo ele aqui, ó. E concluo o meu ponto. Então, aqui agora, nós estamos, ó, no terceiro X. E eu estou indo aqui, ó. Eu vou começar a formar essa letra L aqui, ó, os quadradinhos, ó. Primeiro quadradinho da letra L. Então, aqui eu tenho um X, que é esses 4 pontos que eu já fiz. Depois do X, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos em branco. Então, eu vou vir aqui na minha tabela do quadrado. Vou colocar aqui, vou erguer um pouquinho. Aqui eu estou, ó, com a tabela do quadrado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Vai ficar difícil aqui pra estar mostrando pra vocês. Ó, a tabela do quadrado. Então, lá eu tenho 8 quadradinhos, ó. Eu vou vir no 8 e vou ver. 8 quadradinhos me equivalem a 23 pontos altos. É o que eu vou fazer aqui, então, agora. Então, aqui agora, eu vou fazer 23 pontos altos com o meu fio branco. E vou conduzir o meu fio vermelho. Então, eu laço a minha agulha. E já venho aqui, ó, no primeiro pontinho e começo a trabalhar os meus pontos altos. Então, aqui eu venho, ó, vou pegando por trás, na laçadinha de trás, pra ficar o relevo, ó. E vou conduzindo o meu fio. Ó, o meu fio, ele tá ficando preso conforme eu trabalho aqui esses pontinhos altos. Então, eu preciso de 23 pontinhos altos. Então, eu vou vir fazendo os 23 pontinhos altos. Ó, e vou conduzindo o meu fio vermelho. Ele vai ficando preso e, ao mesmo tempo, eu vou ficando com esse relevo aqui no meu trabalho. Mas, quem não quer o relevo, peguem aqui, ó, da maneira tradicional, tá, pessoal? Os pontinhos aí altos normais. Então, aqui, ó, eu vou adiantar um pouquinho e vou fazer os 23 pontos altos. Então, aqui, pessoal, fiz os 23 pontos altos, agora eu vou puxar o fio, porque ó como ele fica do lado avesso, tá? Então, eu venho e puxo aqui, ó, o meu fio vermelho, ó. Eu vou puxar ele, ele vai se acertar. Ó, lá atrás ele já não está mais todo embolado, todo empapuçado. É assim que tem que ficar. Então, fiz os 23 pontos. No 23º ponto alto, que é esse aqui, o de 23, eu já vou fazer ele pela metade e vou trocar o meu fio, ó. Vou pegar o meu fio vermelho e vou concluir o ponto. Troquei o fio. Então, aqui agora, nós estamos... Ó, nós fizemos esses quadradinhos, tá, pessoal? É bem pouco aqui meu espaço, mas vocês vão conseguir entender. Então, ó, nós trabalhamos esses 8 quadradinhos. Agora, eu tenho aqui 3x. Então, eu vou vir na tabela do x, vou olhar aqui, ó, na minha tabela do x. Deixa eu virar aqui. Vou olhar aqui, ó, na minha tabela do x... 3x é igual a 10 pontos altos. Então, é o que eu vou trabalhar agora. Então, aqui, ó, eu trabalhei os 8 quadradinhos. Esses 8 quadradinhos
equivalem a 23 pontos altos, que foi o que eu já trabalhei. E 3x equivale a 10 pontos altos. Então, aqui agora eu vou vir, já troquei o meu fio, é o que eu vou fazer, 10 pontos altos, que são os 3x, que equivalem aos 3x. Então, agora eu vou conduzir o fio branco e vou trabalhar com o vermelho fazendo os meus 10 pontos altos. Então, eu estou do lado direito, ó, eu pego essa perninha de trás do ponto e ao mesmo tempo eu laço essa outra que está aqui atrás. Eu puxo, ó, o meu fio para poder fazer aqui o meu ponto alto ficar em relevo. Então, aqui eu vou vir trabalhando os 10 pontinhos altos, ó. Não adianta, pessoal, querer fazer sem a tabela, porque não dá certo. Se a gente não contar certinho os pontos pela tabela, as letras vão se formar todas tortas, vai ficar feio, tá, pessoal? Então, tem que ter a tabela. Outra coisa, essa tabela, ela dá para ser aumentada também, se de repente vocês quiserem tá fazendo um trabalho que exija uma tabela muito grande, vocês podem estar aumentando também. Depois eu vou explicar como vocês aumentam. Ó, 10 pontos altos. Então, aqui agora, eu tenho os 10 pontos altos, eu vou puxar o meu fio, ó. Esse fio branco, eu dou uma puxadinha nele, ó. Desde que ele não repuxe o meu trabalho, ele tem que ficar certo. Esse aqui é o 10º ponto, é o último ponto, então eu faço ele pela metade e já venho aqui, ó, e faço a troca do meu fio. Então, aqui eu já concluo o meu ponto alto com o meu fio cru. Então, aqui agora, ó, o que nós trabalhamos... Deixa eu virar mais essa câmera, isso. O que nós trabalhamos foi aqui, ó, a primeira, a segunda e estamos na terceira carreira. Então, nós fizemos os quadradinhos, eram 8 quadradinhos, um total de 23 pontos altos. 3x, 10 pontos altos. Então, aqui agora eu tenho 2 quadradinhos, né, que estão em branco. Então, eu vou na tabela do quadrado, vou olhar aqui na tabela do quadrado, aqui, ó, 2 quadrados é igual a 5 pontos altos. Então, é o que eu vou vir trabalhando aqui agora. Então, eu já troquei o meu fio, agora eu vou vir trabalhando os 5 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, terceiro, 4, e o último eu vou fazer pela metade pra fazer a mudança do fio. Então, eu faço ele aqui pela metade, vejo se o meu fio não tá embolado, dou uma puxadinha pra conferir. E aqui agora eu faço a mudança do meu fio, pego o fio vermelho e já concluo meu ponto alto. Então, aqui agora, vamos voltar lá no gráfico. Então, aqui eu fiz esses 2 quadradinhos que equivalem a 5 pontos altos. Então, aqui agora eu tenho 1x. Eu tenho 1x que equivale a 4 pontos altos. E eu tenho 3 quadrados. E tenho outro x que são mais 4 pontos altos. Perdão, meninas. Então, aqui, ó, na tabela do quadrado, 3 quadrados equivalem a 8 pontos altos. Tá bom, pessoal? Então, aqui, eu vou fazer aqui, ó, 4 pontos altos. Vamos lá. Vamos fazer os 4 pontos altos. 1, 2, 3. E o quarto ponto alto eu faço pela metade, porque eu vou mudar o meu fio. Então, dou uma puxadinha aqui no meu fio. Já concluo aqui o meu ponto alto com o fio cru. E já vou começar aqui os 8 pontos altos, que são os 3 quadradinhos. Então, os 3 quadradinhos equivalem aos 8 pontos altos, e é o que eu vou trabalhar aqui agora. Então, aqui eu venho,
fazendo os meus pontinhos altos. Vou pegando aqui em relevo, mas vocês podem estar fazendo da maneira que vocês quiserem o ponto alto tradicional normal. Eu apenas gosto de fazer ele assim, porque o trabalho fica assim mais bonito, dá um tchan mesmo no trabalho. Eu prefiro assim, eu acho mais legal. 2, 4, 6, 8 pontos. Então, aqui, ó, tá? Eu vou puxar o meu fio, eu vou dar uma ajeitadinha, ó, no meu fio pra ele se ajeitar, ó. Eu dou uma puxadinha nele, desde que não repuxe o meu trabalho. Esse é o meu 8º ponto, é o último ponto. Eu faço pela metade e venho e concluo meu ponto alto. E aqui nós tínhamos lá novamente outro X, que equivalem aos 4 pontinhos altos. Então, eu venho trabalhando os 4 pontinhos altos. No 4º ponto alto, faço pela metade, porque eu vou trocar o meu fio. Venho aqui, ó, faço pela metade, veja que o meu fio tá certinho. E já vou fazer aqui a troca do meu fio. Troquei o fio, já concluí o fio. Vou vir aqui no meu gráfico e vou olhar. Então, aqui, ó, o que nós trabalhamos. Então, aqui, ó, o que eu trabalhei. Ó, os 4 pontinhos altos, que são esses 4 pontos altos aqui. Os 3 quadradinhos, que são os 8 pontos altos. E mais um X, que são os 4 pontos altos. Então, agora eu tenho 3 quadrados, que os 3 quadrados equivalem aos 8 pontos altos. Então, é o que eu vou fazer aqui agora, os 8 pontos altos. E assim eu vou olhando o meu gráfico daqui pra lá. Então, vocês podem estar deixando, ó, o palitinho assim, pra vocês não se perderem, pra vocês não se confundirem. Tô fazendo esse X, tô fazendo o quadradinho e tô fazendo esse e vai. Lá do outro lado, nós vamos voltar o gráfico daqui pra lá. Virem o palitinho com a ponta, tá? Pro lado que tá aqui onde vocês estão trabalhando. Ó, tô trabalhando nos quadradinhos, então vou deixar minha pontinha nos quadradinhos. Ó, tô trabalhando esse X. Minha pontinha tá em cima do X, ó, tô trabalhando no meio dos quadrados novamente. E venho vindo. Então, eu sei que eu estou vindo de lá pra cá, porque a ponta do palito tá pra cá. E eu estou trabalhando esse X, porque a ponta do meu palito tá no X. Tá bom, pessoal? É uma dica pra vocês não se confundirem. Meu palitinho tá indo daqui pra lá, ó. Então, eu tô trabalhando aqui, ó, nesses 3X. Tô vindo com o meu palitinho aqui, ó, tô trabalhando no quadradinho. Então, é uma dica pra vocês não se perderem, tá bom, pessoal? Eu vou adiantar mais um pouquinho aqui, vou chegar lá no fim da carreira, já vou voltar mostrando.